Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos no nosso estudo de hoje, na nossa palestra. Hoje a gente tem o prazer de receber o Paulo Nagai, ele é do Leon Denis, para fazer a nossa palestra sobre medicina espiritual. Seja muito bem-vindo, Paulo. Eu coloquei você como anfitrião, daqui a pouco você dá uma olhada e vê se o microfone está liberado. Isso, está liberado. A gente, então, vai fazer o nosso preparo, a leitura e o comentário, em seguida a prece. Quem vai fazer é a Jane. Deixa eu só dividir a página aqui com vocês para que todos possam acompanhar. Vamos lá. Bem-vinda, Jane. Teu microfone está liberado aí? Vamos. Um pouquinho baixo, Jane. Melhor, né? Boa tarde a todos, que possamos nos envolver na página, agradecendo desde já ao nosso companheiro Paulo por ter aceitado o convite para esse estudo tão grandioso e tão importante na nossa casa. Renovemo-nos dia a dia, transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aos Romanos. Não adianta a transformação aparente da vossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que marchemos à custa de suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força do nosso trabalho, da nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma, dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemos a construção da vida equilibrada onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Emmanuel, do livro Fonte Viva, psicografia do nosso companheiro Chico. A mensagem é bem didática, né? E, sendo didática, ela propõe de uma forma muito educativa a importância da nossa renovação de forma legítima, gradual, mas que tem como objetivo o nosso equilíbrio, né? Estando um pouco mais equilibrados, os desafios chegam à nossa existência e a gente consegue dar os nossos passos de forma mais consciente, mais harmoniosa. E gerando, assim, certamente, menos impacto na nossa saúde física. Que possamos, então, mediante a página educativa do nosso companheiro Emmanuel, elevar o nosso pensamento, porque sabemos o quanto a oração ela tem a sua força, e se essa força ela for feita em conjunto, mais intensa ela fica. Então, vamos preparar o nosso coração, vamos nos colocar numa posição confortável, pedindo a esses grandes ceareiros, ao Mestre Jesus, a equipe médica de nossa casa, a equipe médica da casa de Leon Denis, ao nosso médico, amigo, socorrista amado, Dr. Bezerra de Menezes, que nos envolva nesta tarde de socorro coletivo,
e que possa assim inspirar a mente e o coração do nosso companheiro Paulo, tão dedicado aos estudos da medicina, para proporcionar à nossa mente todos os recursos necessários para a nossa autorreflexão. Que a paz, a bondade dos espíritos de nossa casa, sob os abraços carinhosos do irmão João, possa nos acolher para mais uma tarde de socorro e de aprendizado coletivo. Graças a Deus. Assim seja. Obrigada, Jane, pela tua leitura, comentário e prece. Então, com muita gratidão, a gente recebe o Paulo e passa a palavra para ele. Seja muito bem-vindo, Paulo, à nossa casa. Bom, uma boa tarde a todos. É com muito prazer que nós retornamos, mesmo que virtualmente, ao convívio de vocês. Não sei quanto tempo faz muito tempo. Da primeira vez que eu fui fazer um estudo na casa e foi algo assim muito legal. A Jane aí, que foi a intermediária desse contato, como foi também dessa última vez. É um prazer muito grande estar em contato com vocês de novo e fica aí, Jane, aberta aí as portas. Tá? Quando você quiser marcar algum estudo, estamos aí de portas abertas, dando condição. É muito prazer sempre falar de doutrina espírita com vocês. Bom, hoje nós escolhemos, né, a Jane escolheu aí o assunto de medicina espiritual e nós vamos falar de medicina espiritual. Claro, alguma coisa sempre tem algum aspecto técnico, mas principalmente uma preocupação que é do plano espiritual e que a gente tem acompanhado nesse tempo todo de estudo lá do medicina espiritual lá no Leon Denis, de passar para o público o que é realmente a medicina espiritual, o que é que os espíritos querem dizer com medicina espiritual. Talvez a palavra medicina aí dentro do medicina espiritual ela provoque alguma distorção no entendimento disso. Primeiro que pelo conceito que nós trabalhamos dentro da nossa casa do que seja a medicina espiritual, ela é muito mais espiritual do que medicina. E se não fosse assim, eu não poderia estar falando de medicina espiritual, porque eu não sou médico. A medicina espiritual, ela trata da alma. Ela também trata do corpo físico e trata do perispírito. Mas é principalmente a medicina da alma. E lembremos que Jesus foi chamado de quê? O médico das almas. Exatamente por isso. Porque tem a ver com transformação moral. A medicina espiritual tem as palavras do nosso querido patrono do Encontro de Medicina Espiritual, Inácio Bittencourt, que ele diz o seguinte, isso o pessoal lá que estuda medicina espiritual já sabe de cor e salteado, porque nós usamos muito isso. Ele fala, se o corpo reflete o que há no espírito, quem precisa ser curado primeiro? E ele mesmo responde, o espírito. A medicina espiritual há de ser associada à medicina humana encarnada em função de que uma vai cuidar do corpo, é claro, a medicina humana, e a outra vai cuidar do espírito. Então, a gente tem usado uma comparação assim bem simples, que as pessoas entendam esses objetivos. Tipo, o corpo é como se fosse o carro fisiológico que André Luiz fala, que é o nosso meio de comunicação quando nós estamos encarnados. E o espírito é o piloto, é o motorista. Então, aí está uma diferença muito grande. A medicina vai cuidar do carro. Quem cuida do espírito é a doutrina espírita. É a educação moral do indivíduo. A parte religiosa está aí. E o espiritismo tem uma característica de trazer a união de coisas que parecem estar muito distantes. A ciência e a religião. Por que isso? Porque na época de Kardec já era muito difícil isso. Porque ele pega numa época em que ele tem que codificar a doutrina espírita, ele tem que, vamos dizer assim, trazer algo que o que deixava essa distância tão grande era justamente você trabalhar com o corpo físico, com a realidade, com a ciência, com a matéria, que na época a ciência estava eclodindo, lembrando na época de Paris, o positivismo,
e até o que é o movimento racional da humanidade buscando explicação das coisas. Ninguém engolia mais aquela historinha que a gente escutava, religiosa, da explicação da criação do mundo, de todas as coisas. Então, tu imagina ter que explicar algo, que você juntar algo que era material, palpável, que todo mundo via, que todo mundo pegava, e você falar de alma, que naquela época era algo assim, ó, supérfluo, etérea. A doutrina espírita vem fazer o quê? Encurtar essa distância. Por quê? Porque mostra que a matéria do corpo físico ela não está tão distante do espírito. Ela vai se sutilizando, 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 até chegar fluido cósmico universal puro, e o espírito está colado aqui, exatamente para ter afinidade e valer aquilo que Leonelin falou. O espírito manda, o perispírito transmite e o corpo físico executa. E o caminho de volta é o mesmo, é com retorno. Tu catuca o corpo, o perispírito transmite, chega no espírito. Então, essa distância, que era o espírito, a alma, e o corpo, acabou, diminuiu. Por quê? Porque foi essa lacuna foi preenchida pela matéria que a própria ciência destruiu a solidez dela. Porque hoje, pelas experiências que tem de acelerador de partículas, de tudo que a ciência sabe hoje, a matéria se reduziu a subpartículas primitivas, que André Luiz, para nós espíritas, já traz isso há algum tempo, a doutrina espírita já traz isso, quando se fala das moléculas no livro dos Espíritos, que Kardec pergunta a característica das moléculas, os espíritos falam, o que você pensa que é molécula não é. O que você vê é a aglomeração de moléculas primitivas. E aí está o início lá da física quântica transmitida pela doutrina espírita, que é a física das partículas, né? E essas coisas todas colocam a matéria, dizimaram a matéria. Então, essa distância de comunicação diminuiu. Mas, mesmo assim, a característica que nós temos que deixar claro para aqueles que trabalham na casa espírita, daqueles que frequentam a casa espírita, principalmente aqueles que trabalham e são responsáveis pela direção das casas, é que nós temos que esclarecer isso para as pessoas. Para quê? Para não vender ilusões. Porque as pessoas não podem chegar e falar simplesmente para as outras, vem para cá que eu te curo. Ninguém pode fazer isso. Jesus não fez. Eu sempre brinco com isso, falo que isso é questão de vestibular para espírita. Jesus pode curar quem ele quiser. A tendência é falar sim. Mas não é. Não pode curar quem ele quiser. Nem Jesus. Por quê? Porque não pode derrogar a lei. Se não estiver dentro da lei, não pode fazer isso. E foi a primeira coisa que ele falou. Não vim derrogar a lei, vim dar cumprimento a ela. A doutrina espírita chegou da mesma maneira. Não vim destruir a lei. Kardec falou isso. Da mesma maneira que Jesus é uma continuidade. Então, é tanto assim, porque senão seria o quê? Por que a gente classificar a atitude de, quer dizer, podia curar todo mundo e não curou? Tem vários casos. Vato, a fé te curou, então, cuidado, hein? Se fizer besteira, vai te acontecer coisa. Vai e não peques mais. Era a relação, a ligação ali do comportamento moral com o físico, com a doença. Então, está diretamente ligado ali. E, às vezes, o pessoal fala, mente sã, corpo são. O pessoal inverte. Não, eu vou ter o corpo são, que eu vou ter a mente sã. Não, é o contrário. Tem a mente sã e vai o corpo. Não, mas vou malhar o corpo, tem que malhar o corpo para ficar... Tudo bem, mas malha a alma também, malha o perispírito. Como se malha o perispírito? Trabalhando no bem. É lícito cuidar do carro, mas se você só cuidar do carro e não instruir o piloto, se o piloto for barbeiro, meu amigo, tu pode consertar o carro quantas vezes você quiser. Se o piloto for barbeiro, ele vai lá e vai arrebentar o carro de novo. É por isso que Inácio fala, quem é que está doente? Não é o carro, é o piloto. O que tem que fazer com o piloto? É essa diferença que a gente tem que deixar claro na cabeça das pessoas. Que quando você está com problema no carro, o que tu faz com o carro? Leva para lanternar, se o problema for na lataria, ou leva para o mecânico. Aí vem as várias especialidades do mecânico, eletricista, mexe lá na máquina, vai em tudo. Mas é o carro que está com problema. Mas e o motorista? Tu fica endireitando só o carro, o motorista, se ele for barbeiro, o que tem que fazer para ele? Meu amigo, bota o cara na autoescola de novo. Essa é a grande diferença. Enquanto nós estamos indo para o centro e nós estamos só tomando passe, eu estou só fazendo lanternagem na lataria e estou
ajeitando o motor, a parte elétrica. Estou usando um setor que é para consertar o carro. Agora, se eu quiser realmente preservar essa saúde e conquistar a saúde da alma, eu tenho que pegar, assistir palestra pública, fazer os cursos, entender a lei de Deus para poder andar na linha. Porque se sair da linha, o trem pega. É exatamente isso, lei de ação e reação. Eu tenho que instruir minha alma para quê? Para que o resultado disso seja a transformação moral que vai dar equilíbrio ao espírito. E como consequência disso, é claro, o cara vai aprender a dirigir, vai andar dentro da lei, vai seguir as regras e vai conservar o carro, porque vai aprender a lidar com isso. Então tem que fazer as duas coisas. Só que a gente não pode deixar que as pessoas que adentrem o centro espírita acreditem que o fato de ir lá para o passe de cura vai trazer a cura para ela. Ela não pode ficar sentada esperando. E como se aprende isso? A gente lembrando as máximas do Cristo. Ó, batei e a porta vos abrirá. Pedi e obtereis. Quer dizer, tem sempre uma ação antes da consequência. E quando a gente está falando do limite do passe, a gente tem que entender isso também. O passe ajuda e muito, mas não é o ponto principal desse tratamento. Porque senão a gente cria aquelas pessoas que no meio espírita, nós sabemos, a gente fala isso, os papapasses. São as pessoas que vão no centro espírita só para tomar passe. Não quer saber o que está falando lá o orador, se tem estudo, se é o evangelho, o que é. Vai lá para tomar passe. É lícito? Sim, está cumprindo uma parte do tratamento. Mas não venha daí querer exigir a cura. Aí é sempre a desculpa que não, o centro é fraco, o guia é fraco, o médio é ruim. Continuamos com o mesmo problema de milênios, que é transferir a responsabilidade dos nossos problemas, das nossas doenças, a responsabilidade de buscar a saúde, nós estamos terceirizando, botando nas costas do outro, do médium, do guia da casa espírita, dos espíritos, e por aí vai, sem entender. Agora, é por isso que é o primeiro ponto, a grande preocupação é que as casas espíritas tenham essa consciência, entendam o momento de cada um. É claro que quando a pessoa chega na casa espírita, ela está querendo o quê? Acolhimento, consolo. Então, primeiro é fazer esse acolhimento. Mas, em paralelo a esse acolhimento, tem que ter o quê? A instrução, que é a maior caridade que a gente pode fazer. Os espíritos falam isso. É você dar a oportunidade da pessoa conhecer a lei de Deus, se instruir. Exatamente para quê? Para sair da dependência do terceiro. Porque o que a gente vivenciou durante muito tempo na nossa relação com Deus foi essa criação de dependência. Foi as pessoas criarem uma dependência de si próprio ou de um conjunto de pessoas para que aqueles que os seguissem ficassem sempre dependentes deles. E a doutrina espírita faz justamente o contrário. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, que é a mensagem de Jesus. Não é invenção do Espiritismo, não. O Espiritismo veio o quê? Relembrar o que Jesus disse. Vamos lembrar lá o papel do Consolador Prometido, é relembrar o que Jesus disse, o pessoal já esqueceu, e detalhar as outras coisas que não podiam ser ditas naquela época e não tinha condição de entender. Então, a doutrina espírita é o Consolador Prometido por causa disso. Então, a primeira coisa é a gente não vender ilusão. Então, não posso prometer a cura de ninguém. Mas, é claro, tem esse momento do acolhimento que a pessoa ainda não está preparada para ouvir tudo. Por isso, tenho muito para vos dizer, mas vós não entendereis, tem que ter um momento. E o momento, a própria pessoa, depois desse acolhimento, ela vai começando a entrar no estudo, escutando as palestras, e nessa hora tem o esclarecimento. Por quê? Porque vender uma ilusão, você dá uma falsa esperança que naquele início ela pode ser até boa, porque dá um gás na pessoa. Mas do tranco é pior, porque quanto mais alto, maior o tombo. Então, não é gerar falsa expectativa. O que a gente tem que fazer? A gente tem que gerar esperança, que é completamente diferente. E a esperança ela é baseada em quê? Exatamente no conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque entendendo a lei de Deus, isso é o objetivo, o grande objetivo da medicina espiritual, é fazer com que nós
nos enquadremos na lei de Deus, nós somos espíritos rebeldes. Então, se perder esse foco, a gente perde o objetivo principal da doutrina espírita e, em consequência, da medicina espiritual. Então, a ideia que a gente tem que passar é exatamente essa. Olha, tudo bem, nós somos um ser integral, somos compostos de corpo físico, conjunto perispiritual e espírito, que é o ser, que é o quem comanda tudo. O tratamento da medicina espiritual é como a gente costuma falar, ó, é barba, cabelo e bigode. Trata do corpo quando você tem, até no receituário, que o espírito vai lá e receita alopatia ou homeopatia. A alopatia vai tratar do corpo, a homeopatia trata ali no limite também alguma interferência no corpo espiritual, mas o ponto principal é o quê? Educar a alma. Então, olha aqui, ó, lê esse livro, vai, faz o curso, assiste a reunião pública. Exatamente para quê? Para mudar os parâmetros, os paradigmas. A mudança do indivíduo está ali. O espírito com hábitos milenares. Nós temos que mudar isso. É difícil? É difícil. Claro que é difícil. Até porque a gente tem que entender, e aí também cabe o esclarecimento, é bom para isso, porque quando o indivíduo se depara com isso, ele pode ter duas reações assim básicas. Uma, se apavorar, porque, olha, meu Deus do céu, tem que fazer isso tudo. Porque a tomada de consciência, por isso é importante também o conheça-te a ti mesmo, você olhar para dentro de você, você se entender, reconhecer os vícios e as virtudes. As virtudes dentro de nós é muito mais fácil a gente perceber do que os vícios. No outro é o contrário, a gente olha um cisco no olho do outro e não olha um argueiro no nosso. Mas é isso, a vida faz parte da imperfeição do espírito, nós somos assim ainda. Nós temos que identificar, começar a olhar para dentro de nós, identificar o nosso limite inferior e o superior. O que eu consigo fazer, o que eu não consigo, qual é a minha limitação também, para entender que eu tenho que ter paciência também comigo mesmo. E muito mais com o outro, coisa que a gente não tem. Exatamente para entender o quê? Que nós somos espíritos milenares e que nós cultivamos esses milênios todos, hábitos fora da lei. Ou vamos dizer assim, hábitos em desacordo com a lei. Nos afastamos da lei de diversas opções. E que nós temos que fazer um caminho de reenquadramento aí. Então, a dificuldade que nós encontramos nisso, é claro, é diferente para cada um de nós, depende da maturidade espiritual, depende do esforço que nós já fizemos, é muito diferente, por isso a gente não deve ficar olhando nem para o lado, nem para baixo, nem para cima, porque a gente vai encontrar sempre alguém melhor ou pior do que nós. A gente tem que comparar a nossa régua conosco mesmo. Modelo, sim, modelo tem que ter. Você olhar lá e falar, opa, aqui que eu quero chegar. E o nosso maior modelo é Jesus. E nós temos outros vários exemplos que ombreiam conosco. Trabalhadores, nós temos, quem convive aí, eu estou vendo aqui várias pessoas que convivem lá no Leão Denis também, nós tivemos a felicidade de conviver com o Altivo e perceber ali uma pessoa normal no sentido assim, ó, gente como a gente, e ter a postura espiritual que ele tem. Não é endeusamento, não. Ele até fala isso com muita tranquilidade, que ele sabe disso. Sabia quando encarnado e sabe como desencarnado também, que não é essa questão, é a questão do reconhecimento da postura do indivíduo mesmo, de uma pessoa normal, mas que pelas suas escolhas, pelo seu comportamento, é um exemplo para nós, de sustentação mesmo, de falar, caramba, é isso ali que eu tenho que fazer. Por isso a importância dos encontros, que trabalham exatamente, é o que o plano espiritual fala para a gente, ó, esses encontros não é para exaltar a figura do alvo do encontro, mas é para mostrar que ele fez, eu posso fazer também. É um exemplo ali para a gente perto, e a gente teve essa felicidade, né, de conviver com alguma dessas pessoas que são exemplos para nós. Então, entender que isso é possível, mas também ter essa paciência conosco e com os outros. Conosco por causa disso, e com os outros mais ainda, porque às vezes o que a gente condena no outro porque já não faz, as reencarnações, elas trazem para a gente o esclarecimento que você já foi assim ou pior. Olhar para trás e entender que nós já fizemos aquilo que nós criticamos hoje, porque não fazemos mais, já fizemos aquilo ali ou muito pior. Então, esse entendimento que a doutrina espírita traz para nós, ele nos obriga
a ter mais paciência com o outro e com a gente também. É importante ter com a gente? É. Sabe por quê? Para nos animar. Porque quando você olha aquela distância de, por exemplo, a gente olha Jesus, aí você fala, caramba, Jesus é o co-criador da Terra, caramba, não vou, a régua está muito alta. Mas tu olha para um Emmanuel, olha para um Chico Xavier, para um Divaldo, caramba, apesar da régua baixar em relação ao outro, ela ainda está muito distante para a gente. E aquilo, você tem que olhar aquilo ali, é a mesma coisa, você tem uma escadaria danada para subir. Se você ficar olhando para o último degrau, você, caramba, nem começa o primeiro, porque você vai ficar olhando, caramba, é muito longe, eu não vou chegar lá. Que nada, olha o primeiro. O primeiro eu posso estar aqui pertinho, eu vou meter o pé nesse primeiro aqui. Esquece o lá de cima, um dia depois do outro, cara. Vamos ali, ó, esse aqui eu posso pegar, meto o pé nesse aqui. E depois vamos ver como é que fica o resto. É entender isso, cada qual no seu tempo. Mas também a doutrina espírita mostra que a cada qual o seu tempo, mas também não pode ficar empurrando com a barriga, como a gente fala, não. O pessoal tem essa mania, né? Quem não conhece a doutrina espírita fala, o espírita deixa sempre tudo para depois, na próxima encarnação. Meu amigo, negativo, é juros e correção monetária, pior que banco. Ou igual, né? Não sei se pior que banco, acho que não existe. Mas pelo menos igual, é o mesmo parâmetro. Se você adia, vai ter um comprometimento maior, a dificuldade vai ser maior. Então, essa visão tem que ser muito clara para nós, muito clara. Então, a pessoa que procura a medicina espiritual dentro do tratamento, dentro do centro, ela tem que entender isso. Olha, eu vou lá, eu sei o que eu sempre vou ter, que a gente pode garantir, isso a gente pode garantir para eles, é a ajuda para manter o equilíbrio orgânico. Isso sim. Os espíritos sempre vão dar isso para nós. Vamos lá, tomando passe, os espíritos vão lá, vão atuar, vão procurar equilibrar. Quer dizer, vai fazer uma guaribada lá, vai dar uma guaribada na lanternagem do carro, vai mexer aqui e ali no motor, vai dar um jeitinho para a gente andar da melhor maneira. Ah, estou com um fusquinha velhinho, mas ele vai andar na medida do que ele pode. Claro que ele não vai andar como um carro zero. O cara tem um Mercedes zero lá e o cara tem um Fusquinha 92. Meu amigo, mas esse aqui vai dar tudo que ele pode. É exatamente isso. Então, não posso comparar o meu Fusquinha com o Mercedão que o cara tem do ano lá, mas, pô, peraí. Mas tem que funcionar de acordo com o que pode. O tratamento que eu tenho que dar. Às vezes o cara trata melhor o Fusquinha do que o outro trata lá o Mercedão zero dele. É isso aqui que a gente aprende dentro da medicina espiritual, porque é o comportamento do piloto. Se ele dirige tranquilamente, ele não vai forçar o carro, ele não vai fazer com que o freio se consuma antes da hora, ele vai consumir menos combustível, porque ele dirige de uma maneira adequada. É isso. Esse é o papel do espírito. Então, a pessoa, quando vai para o passe, ela tem que saber que ela está ali, está tendo o quê? A busca do equilíbrio orgânico. Mas a saúde plena, a saúde da alma, é a transformação moral. Não existe outra coisa diferente disso. Então, qual é a preocupação? A preocupação é de casas espíritas que colocam dentro do trabalho mediúnico o seu patamar principal, no sentido de convocar as pessoas bem para a cura. A espiritualidade orienta a gente até para mudar esse nome, mas a gente fala isso porque já é normal, né? O passe de cura, mas trabalho de passes. Porque a verdadeira cura, a cura da alma, é pela modificação moral. É cada qual com o seu cada qual. Eu falei lá no início, né, a prova de vestibular para espírita, mas tem uma que é de pós-graduação. Deus pode curar quem ele quiser? A maioria de nós vai falar assim, pode? Não, não pode. Não pode. Mas, pô, esse cara está maluco, está ficando velho, está falando besteira, já está ficando gagá. Não, não sou eu, é só olhar o próprio Jesus e o próprio Deus. Deus é perfeito, o raciocínio é simples. Ó. Deus é perfeito? É. A lei é perfeita? É. Jesus foi o primeiro a falar assim, eu não vim derrogar a lei. Se você tem uma lei perfeita, ela precisa ser derrogada? Então, meu amigo, até Deus tem um limite. Qual é o limite? A lei. Simples assim. O limite é a lei. Se tiver fora da lei, não tem doutor que dê jeito, nem Deus. Ah, isso é pouca fé. Não, meu amigo, a fé tem um limite. A fé, qual o limite da fé? A lei. A fé, ela atua no mais X mais ou menos alguma coisa. Vamos pensar.
Vocês acham que uma fé pode derrogar a lei? A maior fé do mundo, ela é possível que essa maior fé do mundo derrogue a lei? Não, não pode. A resposta não pode ser sim. Porque se for sim, desmorona toda a estrutura, não só da doutrina espírita, do cristianismo. Da perfeição de Deus, da perfeição da lei. Isso quer dizer o quê? A fé raciocinada é isso, é você entender o limite dela. Senão, meu amigo, eu falo sempre isso brincando nos grupos lá, claro que a gente evita falar assim em reunião pública, porque a outra não tem direito de resposta, vamos dizer, olha só, tá, quer brincar de fé? Tá, vai todo mundo agora para casa, a gente acabar aqui a reunião, vai todo mundo pensar que vai acertar na loteria de final de ano, com toda a fé do mundo. Depois a gente conversa para ver como é que fica. Ah, o fulano acertou. Acertou por quê? Porque estava dentro do planejamento reencarnatório dela, cara. Estava dentro das possibilidades da lei. Porque senão é uma brincadeirinha, né? É joguinho de dado. E não é, não é. Tem um gerenciamento. A importância dessa conquista de entendimento é porque isso vale para esse negócio que nós estamos falando aqui, de brincadeira até, mas vale para a hora do problema grande que nós estamos passando. Porque, meu amigo, tem um gerenciamento. Está tudo debaixo de Deus. Aquele negócio, não cai uma folha. Às vezes a gente fala brincando, não cai um fio de cabelo. Sempre. Pô, mas os carecas se ofendem. Né? O problema é que fala, pô, careca, não cai um fio de cabelo, então tu bota para a árvore, que a árvore, pelo menos, princípio inteligente que ainda não reclama, né? Pelo menos a gente não escuta. Mas é isso, não cai uma folha sem permissão de Deus. Isso quer dizer o quê? Não acontece nada que não esteja dentro da lei. E o fulano está com um caso difícil para caramba, os médicos desenganaram. Ele se salvou. Foi milagre? Não. O que é milagre? Milagre é algo que ocorre fora das leis. Agora, se a tradução de milagre, a interpretação que você der de milagre, é algo que aconteceu, que você não tem explicação, pode ser, porque a gente não tem explicação de tudo. Mas o que a gente pode afirmar? O espírita consciente, com os conhecimento doutrinário, vai falar assim, opa, foi salvo? Estava dentro do caminho da lei. Houve derrogação? Não. Mas por quê? Tu não sabe da missa metade? Sim, mas derrogação não houve. Porque se houvesse derrogação, não seria, a lei não seria perfeita. Ah, pô, teve que mudar? Não, a lei de Deus não tem aquele negócio do jeitinho nosso. Aí no parágrafo D, a linha 6, lá no ponto A, não sei das quantas, lá na entrelinha, com letra pequenininha, tem um negócio lá que permite. Não, a lei de Deus não é assim. A lei de Deus não funciona assim. A lei de Deus é clara, límpida. Então não pode ter nada fora da lei. Então, se o indivíduo entra, mas se o cara entender isso, ele não vai falar assim, se tiver que acontecer, vai acontecer, se não tiver, não vai ficar quietinho. Não, está errado. Porque nós temos, isso só é válido no sentido seguinte, ó, não existe determinismo nas coisas morais da vida. Então, sempre tem a opção do espírito, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso tem uma resposta, se é o plantio, tem a colheita. Então, o que acontece? Cada um de nós tem que estar ligado nisso, para as escolhas. E eu faço tudo aquilo que eu tenho que fazer. O resultado não foi esperado, porque não tinha que ser. Mas eu fiz tudo que podia fazer? Fiz. Então, meu amigo, tranquilo. O entendimento é esse. A fé tem intercessão. Só que o que a gente está falando é o seguinte, a prece vale? A intercessão vale? Vale. Mas ela trabalha como? Ela trabalha para derrogar a lei? Não, ela trabalha dentro daquele limite, que é o que o planejado é X. E tem as agravantes e as atenuantes. É o X mais ou menos alguma coisa. A prece trabalha dentro daquela faixa que é permitida dentro da lei. Fica claro isso? Não é que não valha, vale a pena, é claro, mas tu não é aquilo tudo que tu vai esperar. Não é um milagre no sentido da palavra, derrogação de lei. Não vai haver uma derrogação de lei, mas vai haver a ajuda máxima que a gente pode ter. Aí você vai falar assim, mas quem sabe esse limite? Ninguém, por isso que tem que orar. Por isso que tem que pedir. Pedir, meu amigo. O máximo que vai acontecer é o não. Não, é igual a gente fala, o não tu já tem. Pede. Agora, uma coisa que a gente tem que ter consciência, que sempre a gente vai ter,
É a misericórdia divina, é a ajuda, é a sustentação. Isso nunca vai faltar. Então, é aquele negócio, né? O cara não pode entrar na casa espírita achando que acabaram meus problemas. Não, isso se tivesse lá o Centro Espírita Tabajara, né? Seus problemas acabaram, entrou aqui e está tudo. Ah, não, está tudo resolvido. Mas não é assim que a banda toca. Os problemas continuam os mesmos. O que muda, então? O que a doutrina espírita faz? Ela muda o que a gente pode mudar, que é o quê? Nós mesmos, o comportamento, a visão da vida. O que eu espero da vida, como encaro os problemas? Olha, e tem uma coisa simples, eu gosto de falar isso, porque é aquele negócio, quando você mesmo custa perceber umas coisas, aí você, quando percebe, você, pô, esse negócio é tão simples, está ali, por que a gente não faz isso, né? Não pensa assim. O fardo. A ninguém é dado um fardo maior do que pode carregar. Cara, tá aí. Estou com um problema. Beleza, qual é o problema? Ih, um problema. Bicho, se o problema é teu, tu pode. Se não, joga fora todo o evangelho. Começar por essa parte que eu falei. Ó, o fardo não é mais pesado do que você pode carregar. E se fosse isso, era covardia da lei. Era a mesma coisa que eu pegar se bem que hoje esse exemplo já não pega muito bem, eu ia falar, pega uma pessoa, um garotinho de 10 anos, bota um saco de cimento de 20 quilos nas costas. Hoje em dia está arriscado ele levantar o saco de 20, de 50 e ainda me levantar junto, porque os garotos tudo malhado, né? Tudo fortinho. Mas seria isso, você jogar para uma pessoa uma carga que você está vendo que ela não pode sustentar. Então, se o problema, nós estamos passando pelo problema, olha, peraí, tu tem caixa, conhecimento para passar. Agora, a solução do problema, e outra coisa, é a ilusão nossa, não é a que a gente quer, é a que a gente precisa. Então, você vê, a medicina espiritual, ela tem muito mais de doutrina espírita do que de medicina. Por isso que, às vezes, dá tristeza para a gente o pessoal chamar de medicina espiritual quando é um médico que vai falar de espiritismo. E, às vezes, o cara não fala nada da parte moral. E aí? Mas a medicina já está... Não, muitos já estão entendendo isso. Mas a ciência oficial ainda não. A ciência oficial, a gente vai dizer que a ciência oficial aceita a medicina espiritual o dia que o CRM lá, os órgãos federais de medicina, falaram assim, olha, a saúde do indivíduo, a saúde plena, depende do comportamento moral do indivíduo. O dia que ficar público, para todo mundo chegar, você chegar, entrar no consultório, o cara falar assim, São Paulo, olha, eu fiz seu exame aqui, está tudo bem. Se bem que Inácio Bittencourt falou que no futuro vai ter um aparelhinho que você vai botar assim, você vai detectar um monte de coisa que o cara não vê hoje, né? Muito nível de pensamento também, os troços vai ser meio assim. Mas você está vendo, estou vendo seus exames aqui, a pressão está boa, o coração está bom, isso está bom, está bom. Eu vou fazer uma pergunta. Como é que o senhor anda no trabalho? Você trabalha de uma maneira harmônica ou você gosta de prejudicar o seu companheiro de trabalho? Como é que você anda em casa? Você trata seus filhos como se fosse um ditador? Você tem diálogo com a família? Você é honesto naquilo que você faz? Aí, meu amigo, aí vai estar falando na saúde do espírito. Aí vai estar falando na saúde da alma. Porque ele vai falar assim, meu amigo, o piripaque que tu está tendo aí é porque você odeia muito. É porque você quer muito mal do outro. Ou então assim, porque você fofoca pra caramba. Você tem uma língua que o dia que tu morrer vai o caixão para enterrar a língua e o outro para você. É claro que a gente está falando assim, ninguém vai falar isso lá. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Né? O cara vai ter que falar para a pessoa que, olha, não tem motivos materiais. Mas o teu desequilíbrio, hoje, mais ou menos o pessoal fala assim, não, é por causa da mente. Não, é honestidade, desonestidade. Você é moralmente um cara que já está acima da média, ou está na média, ou ainda está fazendo besteira para caramba. Isso vai interferir na saúde e interfere. O dia que a medicina entender isso, aí sim vai estar falando realmente dos problemas da medicina espiritual.
Mas dentro da casa espírita, nós temos que deixar isso, tem que ficar muito claro. Acolhimento vai ter, o tratamento vai ter, mas olha, o tratamento completo é esse aqui, ó. Olha, tem o receituário, você tem o trabalho de passe, mas isso tudo aqui, ó, trabalha no carro. Isso aqui é o carro. Agora aqui, trabalhar a alma, é estudar, entender a lei de Deus. Não é para se dizer erudito, não, eu sei muito. Não, isso não vai adiantar nada. Se você não transformar isso, pelo menos em vontade de mudar. Que isso aí a gente tem que entender, eu vou lembrar do Xará. Quando Paulo falou, por que eu faço tudo que não quero e não faço tudo que quero? O que é isso? É um momento que o cara parou e falou assim, caramba, peraí, eu sei que isso é errado. Eu sei que isso aqui é certo. Por que eu ainda faço um negócio que é errado e tem coisa que é certa, que eu sei que tem que fazer e não faço? É a limitação do espírito ainda. Tem coisas... E o que diz isso? É o que os espíritos chamam de maturidade espiritual, é a experiência. Eu já passei por aquilo, já consegui superar aquilo. É como qualquer outra atividade que a gente tem na vida material. Tem coisas que eu faço com mais facilidade e outras com mais dificuldade, porque depende muito do meu passado, das minhas características, do que eu desenvolvi, e na parte moral não é diferente. Não é diferente. Então, todo o resto que a gente estuda na medicina espiritual, que vai o entendimento do magnetismo, o entendimento do fluido, as técnicas de passe, o entendimento do mecanismo que está envolvido no passe, isso vem a reboque. É importante? É. Mas isso ainda é instrumento. Porque se nós não trabalharmos dentro desse conceito da modificação moral, do entendimento da lei, desse negócio todo, vai ser um conhecimento que não vai valer para nada, pelo menos agora. A gente tem que juntar essas coisas. Por isso que é muito importante, e às vezes a gente não atenta para esse detalhe, que a medicina espiritual ela é mais isso do que qualquer outra coisa. Repito o que eu falei lá no início. Porque se isso fosse mais medicina do que espiritismo, a gente não podia estar falando disso. E as pessoas ficam até com a pulga atrás da orelha. Né? Às vezes, muita gente... Tinha umas pessoas lá no centro que no início achavam que era médico, porque eu estava trabalhando na medicina espiritual. Não sou médico, não tem nada a ver com isso, com medicina. Mas é alguma coisa. Teve uma pessoa que uma vez chegou para mim e falou, não, você me atendeu no hospital tal, eu tive isso, aquilo assim, tu me atendeu. Eu falei, não fui eu. Assim, com essas coisas meio assim, né? Mas é a doutrina espírita. É o que nós temos para dar, e temos muito para dar. E nós temos um conhecimento que está a nosso dispor, dado pelos espíritos, desde a época de Kardec para cá, e depois muito com Emmanuel, com Bezerra de Menezes, com Joana de Ângeles, com André Luiz, todos trazendo muito material para um entendimento muito maior do que seja isso, dos mecanismos envolvidos nesse negócio todo. Mas eu achei muito importante para a gente falar assim numa palestra pública. É claro, se a gente for fazer lá o encontro, a gente vai ter lá a sessão científica, 1, 2, vai ter as técnicas de passe, vai ter tudo aquilo, que é, vamos dizer assim, a sustentação de mecanismo, de entendimento da parte técnica disso. Mas numa palestra pública, acho que é muito importante a gente fixar tudo isso que a gente conversou aqui hoje, do que diz respeito à base doutrinária que está envolvida na medicina espiritual. Porque se nós não pontuarmos muito bem isso, o que vai acontecer? Nós vamos ver como nós, às vezes, observamos aí em algumas casas espíritas, tratando isso de uma maneira muito técnica, sem chamar atenção para a parte principal, que é a transformação moral do indivíduo. Se você não tem a transformação moral do indivíduo, você não atingiu o objetivo final. Isso é que é importante que a gente tenha em mente, porque nós temos lá o grupo lá no Leon Denis, que é o GEDELM, que é o grupo de divulgação externa Leopoldo Machado, que nós temos a oportunidade de visitar algumas casas espíritas dentro do Rio, fora do Rio, em outros estados aí. E nós observamos em alguns locais, eu não vou falar qual é a área, mas teve uma situação que numa determinada área,
tinha um centro que tinha todo um trabalho de doutrina, estava fazendo encontros, fazendo cursos, aquela coisa toda, e teve uma outra casa numa cidade próxima que meteu um médium lá de efeitos físicos. Médico que fazia lá, arrumava um monte de coisa. Aí o que acontece? Houve uma migração de pessoas para aquela casa. Aí você fala assim, e aí? Você tinha um trabalho que estava todo calcado em estudo, em doutrina, mas o público preferiu ir para o efeito físico, para o espetáculo. Problema do público. O que nós observamos, tem esse eu vou falar, porque é um caso positivo, um caso legal, mas eu devo errar na conta, mas é mais de 15 anos, pelo menos uns 20 ou mais. O doutor Herman Campos, Centro Espírita do Grêmio de Estudos Espíritas, doutor Herman, em que a nossa companheira Alda preside lá. Aquele centro, nós começamos a visitar, porque nós íamos fazer um trabalho, como fazemos até hoje no Norte Fluminense, começou no centro que dava assim, numa sala normal de estudo, de 3x4, vamos dizer assim, era a sessão pública. Hoje em dia tem um salão do tamanho do CELD. Os cursos cheios, pessoas lá estudando. Por quê? Seguiu-se toda uma orientação do doutor Herman no sentido dos estudos, da seriedade da casa, que cresceu. Mas também por quê? Um ponto de luz, e as pessoas ali foram convergindo para aquele ponto pelo interesse que desperta, pelo entendimento que se deu. Então você pode ter um trabalho consistente, constante, a médio e longo prazo, você trabalhando sério. Ou você pode ter aqueles picos, vai lá em cima e depois cai, quando acabar a fantasia do efeito físico. Não que a mediunidade não possa ser usada, pode ser usada, é claro, ela é usada para isso, vai depender o que a outra pessoa, a gente tem visto aí, que vai muito do que as pessoas procuram. A doutrina espírita, às vezes até confundida, porque há o efeito mediúnico, há o trabalho mediúnico, às vezes de um médium em voo solo, que é uma coisa perigosíssima, porque desvinculado a um ponto de apoio, uma estrutura, que é a casa espírita, o que ela proporciona de solidez nesse trabalho, não pode ser um trabalho em voo solo, é um trabalho em conjunto. Não podemos esquecer que esse trabalho nasceu na espiritualidade, nós somos a materialização desse trabalho, e não o contrário. E a gente vê aí coisas perigosas, terrenos tortuosos, as pessoas passando. Por quê? Porque é uma responsabilidade a mais que você assume quando você dá um salto desse, porque as pessoas são atraídas por isso. Culpa de ambos os lados. E hoje também, o que nós observamos e que nós devemos ter cuidado também, é a preservação, não aquele negócio de ser puritano, preservar a pureza da doutrina espírita, não com esse sentido, mas observar o cuidado que nós temos que tomar hoje de não buscar estrelas dentro do espiritismo, buscar estacas, que às vezes nós estamos observando comportamento de companheiros que acham que são artistas dentro da doutrina espírita. E não são. Não é isso. Não é assim que a banda toca. Mas a culpa também é de quem? Das casas espíritas que os endeusam também. Então, meu amigo, é casca de banana para o caminho do outro. E cada um de nós vai arcar com a parte que lhe toca na derrocada do outro também. Porque quando você faz isso, você está inflando o ego que todos nós temos. Isso é um perigo. A gente toma um cuidado tremendo. E a espiritualidade sempre avisa a gente, toma cuidado, olha, porque vaidade todo mundo tem, esse negócio todo, mas cuidado para não exacerbar. Então, é se manter no pé no chão, por quê? Porque se a gente começa, voo solo, começa a achar que é artista, começa a se dar importância muito grande a si próprio em termos de projeção. As casas alimentam isso. Aí o que vai acontecer? A espiritualidade superior se afasta.
Ah, mas tem sempre espírito influenciando? Tem, esse que é o perigo. Agora, qual a qualidade dos espíritos? Aí a gente começa a ver aquelas coisas acontecendo assim, né? As decaídas de médios, a decaída de várias pessoas, de vários trabalhadores, exatamente por quê? Porque se afastam dessa estaca, dessa base, desse ponto de apoio, e principalmente da condição que ele próprio se coloca nessa condição de trabalhador. Então, a medicina espiritual, ela mostra tudo isso, porque isso também é a saúde da alma. Porque se a transformação moral ela vai nos trazer a saúde, se os desvios morais se andar fora dali, e como os espíritos sempre falam para nós, e a gente às vezes não entende, né? Que orgulho e egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade. Tanto para produzir o mal, quanto para produzir doenças. Né? E as outras vicissitudes são filhas delas, filhas, sobrinhas, são derivadas desses dois principais vícios que nós temos milenares aí. Então, se você trabalhar a favor disso, você está criando também um desequilíbrio na alma. Então, é o convite que a doutrina espírita sempre nos faz. Estudar, entender aquilo ali da melhor maneira possível, interiorizar isso com entendimento e fazer um esforço para colocar isso para fora em termos de ação. É esse o objetivo que a gente tem que buscar dentro da doutrina espírita. E no que diz respeito à medicina espiritual, é focado muito mais para isso. Eu quero buscar a minha saúde. Então, a minha saúde começa assim. Começa com a minha postura como espírito. Começa com o que eu boto para fora, com o que eu irradio para as pessoas. Porque aquilo que eu jogo para fora, que eu interfiro na vida do outro, a vibração que eu jogo vai ser a mesma que eu vou receber. É lei de afinidade, lei de sintonia lá. O pensamento entrou em sintonia, eu vou captar. Eu vou entrar, vou interagir com todos aqueles que estão em torno de mim. Então, essa busca do bem-estar, nessa época de hoje, principalmente, tomar cuidado com o carro, todos os cuidados com o carro. Não achar que só porque o motorista está matriculado na autoescola, não precisa cuidar do carro. Não tem espírito flanelinha, não tem espírito que vai ficar tomando conta lá do teu corpo enquanto tu vai para a balbúrdia, não. A gente tem que se comportar aquilo, faz tudo que a ciência está mandando em termos de prevenção. E cuida da alma também. E o outro extremo é não entrar em parafuso. Não é nem achar que está super protegido porque é espírita, porque ora, porque trabalha, e nem achar que está tudo um caos. Porque a nossa postura é muito importante para manter a imunidade espiritual. Porque eu entrar em parafuso, eu ficar entrando aí em desespero, o medo, tudo isso vai interferir no equilíbrio do espírito. E aí eu vou ficando mais fraco. E aí eu vou assumir coisas que eu não precisava assumir, em termos de ficar impregnado com fluidos, ficar, vamos dizer assim, atraindo para mim os fluidos deletérios que estão aí, entrando em desespero e tudo. Por quê? Porque, meu amigo, vai escutando, e a gente se deixa levar por isso. Então tem que ter o equilíbrio, não é 8 nem 80. É entender que eu sou responsável pelo meu carro e tenho que manter isso da melhor maneira possível, e também o meu comportamento moral dentro do que eu possa fazer. Mas, acima de tudo, a vontade de agir no bem. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos continuar com esse esforço de aprendizado dentro da doutrina espírita para sermos uns bons cristãos, cada dia melhor do que o outro. Muito obrigado. Nossa, Paulo, nós é que te agradecemos. Quanta coisa boa você falou para a gente, para mexer um pouco com os parâmetros, né, que muitos de nós temos. Adorei a metáfora do carro, quando você falou inicialmente da mau condutor, né, não fez o negócio direito, volta para a autoescola. Eu pensei essa autoescola como oportunidade da reencarnação, né? Isso aí. Também, né? Também. Pode voltar, você tem a oportunidade, vê se começa a agir agora de forma correta, você não tem que voltar para uma autoescola tão complicada. Muito bom, meu amigo. Né? Que Deus te ilumine, te abençoe, que você volte mais vezes a falar. Muito obrigado, só gente. Convidar. Já pode deixar no caderninho da Jane. Tá? Muito obrigada. Tá legal. Vou passar a palavra para a Jane, então, para que ela possa fazer a nossa prece final. Obrigado, Paulo, mais uma vez, né? Depois de tantos anos, né,
distantes fisicamente, mas a gente sabe o quanto a gente está unido, né? E você, mais do que ninguém, acompanhou todas as nossas etapas, né? Muito legal. Momentos inesquecíveis, né, Paulo? É isso aí. Enfim, nossa gratidão a você pelo carinho, né, pela clareza, gratidão ao nosso amado Dr. Herman por nos permitir essa união de trabalho e nos dar, né, esse combustível dentro da proposta doutrinária no tocante à medicina espiritual. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? Um beijo na alma. Então, vamos elevar o nosso pensamento. Depois desse grande banquete, depois desse socorro, através das palavras tão lúcidas que o nosso companheiro nos trouxe, em torno de algo tão importante na nossa existência, que é a transformação, que é, Senhor, a necessidade de olharmos para as nossas realidades internas. Pois sabemos que não nos faltará e não nos falta amigos deste do outro lado da vida para nos socorrer e para nos sustentar. Pai querido, com o coração alegre, nos despedimos desse momento em que a nossa mente foi bem direcionada para identificarmos a cada dia a nossa necessidade de transformação. Ampara, Jesus, o caminho e a mente do nosso companheiro Paulo, bem como de todos aqueles aqui presentes nessas vibrações socorristas que a espiritualidade nos proporcionou no dia de hoje. Que a equipe de Dr. Herman, de Dr. Bezerra, irmão João e toda a equipe médica de nossa casa, junto ao nosso carinhoso Herculano Pires, possa envolver e abastecer o nosso coração, dando-nos a cada dia o ânimo para seguirmos em frente. Busca esse equilíbrio e essa renovação interna. E assim, Senhor, que seja sobre as tuas vibrações de amor, que seja sobre as vibrações da paz e da saúde, que seja, então, em nome do Senhor Jesus e, sobretudo, em nome de Deus, que possamos dar por encerrada a nossa noite de diálogos, de reflexões e de tratamento coletivo, Senhor. Graças a Deus. Assim seja. Muito obrigada mais uma vez, Paulo. Muito obrigada a todos que vieram participar, né? Gente de longe, gente de perto, gente do mundo todo, viu, Paulo? Tem gente aqui das Europa. A facilidade, até da Suécia. Né? Da Suécia. Acho que até dos Estados Unidos tem, que a gente convidou aí. Então, tem Estados Unidos também. Portugal. Exato, muito bom, porque a gente teve esse alimento nesse final da tarde, início da noite, esse alimento espiritual, e que a gente possa aproveitar bastante desse alimento aí para as nossas reflexões durante a semana. Um beijo no coração de vocês todos e que a gente se encontre mais tarde para nossa ceia, às 9h, tá bom? Beijo no coração de todos. Obrigada, Paulo. O microfone acho que está liberado para vocês darem aquele tchau gostoso, hein? Tchau da nossa casa. Tchau, um abraço para todos. Tchau. Fiquem com Obrigado, Deus. Juver. Obrigado, Juver. Saudade, Marilene, de Meia. Obrigado, Juver. Obrigado também pela parceria da Casa de Eurípides, aos companheiros de Eurípides presentes. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, gostoso. Abraço, Paulo. Fique com Deus. Para vocês. Fiquem com Tchau, Deus. gostoso.